Então, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer, obviamente, o convite do António Tavares e ao Fórum Loures para esta entrevista. É muito bom estar aqui, poder partilhar aquilo que são as minhas preocupações, mas também as minhas posições e as posições do Partido Socialista em relação a uma série de temáticas, nomeadamente naquilo que diz respeito à Assembleia Municipal e a relação dos órgãos autárquicos com a população em geral. Gostaria de tocar, sobretudo, em três grandes temáticas. Uma, efetivamente, é esta proximidade que o Partido Socialista entendeu que a Assembleia Municipal deveria ter para com a população, e entendemos que a Assembleia Municipal é, de facto, um fórum de cidadania, não é um fórum dos partidos políticos, é o fórum do cidadão comum, daquele cidadão que diariamente trabalha, daquele cidadão que diariamente procura o melhor para si, para a sua comunidade, para a sua família, e que muitas das vezes não tem uma participação política muito ativa, mas que efetivamente tem uma preocupação social ou até pessoal com algum pormenor da rua onde mora ou da freguesia onde vive, e efetivamente foi com essa premissa que também aceitei o desafio do meu camarada Ricardo Leão para efetivamente partilhar dessa experiência e durante este mandato, durante os próximos, bem, ainda faltam 2 anos, mas à época 4 anos, a poder estar aqui e poder dar viva voz àquilo que são as preocupações e anseios da minha população, mas também aquilo que serão os meus pensamentos e que muitas das vezes vamos tendo discussões internas até sobre qual é o melhor caminho e qual é o rumo a tomar. Nesse sentido, esta é uma das preocupações. Eu acho que, de facto, a Assembleia Municipal os partidos políticos têm uma missão essencial e fundamental na democracia. São, diria eu, o esteio da democracia, são aqueles que são os protetores da democracia, de uma democracia representativa, mas não são os únicos representantes. E, efetivamente, o cidadão comum é o representante na essência daquilo que é a democracia mais plena, daquilo que é a pluralidade de ideias e daquilo que é, de facto, o papel de um órgão como a Assembleia Municipal que permite ao cidadão partilhar os seus problemas. E daí saúdo também aquilo que foi a decisão do Ricardo Leão enquanto Presidente da Assembleia Municipal, mas também enquanto Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, de efetivamente levantar esta bandeira, uma bandeira de participação, de cidadania ativa, de cidadania de proximidade a toda a gente, excluindo tudo aquilo que são, de facto, as barreiras que muitas das vezes temos em aceder a estes órgãos mais políticos e que parece que estamos muito afastados. Os políticos são cidadãos comuns, são cidadãos que têm preocupações diárias com as suas famílias, que têm também as suas preocupações comuns, diria eu até mortais, mas que obviamente também têm um bem maior, que é de facto a defesa do coletivo e ter definidas claramente aquilo que são as suas linhas vermelhas, mas também aquilo que são as suas ideias para a sociedade e obviamente para o Conselho de Loures. E nesse sentido entendo que a Assembleia Municipal é um espaço de discussão onde tudo cabe, onde tudo pode ter lugar, desde que, obviamente, se cumpra aquilo que são as regras do cidadão comum, portanto, ter respeito pela diferença de opiniões, ter respeito por aquilo que é o posicionamento individual de cada um, mas, obviamente, ouvindo e sabendo ouvir e escutar aquilo que são os anseios da população. Diria também que, muitas das vezes, alguns partidos políticos caem no ridículo, diria até esta palavra que pode ser um pouco forte, de procurarem fazer da Assembleia Municipal um joguete ou ser uma arena de luta em que nada e nem ninguém parece que os sanciona. Mas, efetivamente, eu acho que cada vez mais o cidadão está atento a que a Assembleia Municipal deve, de facto, ser este tal fórum que eu falava no primeiro ponto e não apenas um mero repositório de documentos que muitas das vezes nem a própria Câmara os cumpre. A verdade é que nós temos recomendado uma série de iniciativas à Câmara, temos feito uma série de moções em que a Câmara aceita, ou melhor, em que a Assembleia delibera que a Câmara execute determinada situação e depois, em última análise, elas não são cumpridas. A verdade é que, e isto parece ir em contrassenso àquilo que eu disse anteriormente, parece que a Assembleia acaba por ser um pouco vazia, não é? Parece que é um órgão onde nós não temos diria, poder sobre a Câmara. Mas não é isso. A ideia da Assembleia Municipal é, de facto, ser um órgão fiscalizador. E a fiscalização não se faz com moções vazias de conteúdo ou inapropriadas ao território de Loures. A fiscalização faz medindo claramente todas aquelas que são as ações e tudo aquilo que são os projetos que a Câmara Municipal executa no nosso terreno, que executa mediante aquilo que são as suas preocupações ou que são as suas ideias para o Conselho, e que nós, enquanto partidos políticos, discutimos, diferenciamos-nos positivamente delas e procuramos melhores soluções para a população. Diria que é de facto esta diferença que o Partido Socialista tem procurado fazer. É um partido responsável,
é um partido que tem de facto uma linha clara para aquilo que quer para o Conselho, é um partido que se diferencia, distancia daqueles que são os partidos que trazem moções de fora que nada têm a ver com o nosso Conselho, nada procuram trazer de novo e que muitas das vezes até se tornam, diria eu, redundantes. E, portanto, nós temos que ter esta preocupação de, efetivamente, perder este lado mais politiqueiro e, de facto, ir mais ao foco daquilo que são as preocupações e os anseios da população. A população não entende como é que uma sessão de uma Assembleia Municipal dura durante 4 horas e dessas 4 horas é extraída 30 minutos. Não se percebe e muitas vezes a juventude afasta-se da política precisamente por isto, porque hoje a juventude quer decisões rápidas, decisões eficazes e temos um problema, porque como é que nós vamos ter decisões rápidas e eficazes se passamos 3 horas a discutir uma moção que em nada traz de novo ao Conselho e em nada traz de facto de bom para a vida diária cotidiana da população. Diria também que, em última análise, enquanto deputado municipal e naquilo que diz respeito à bancada do Partido Socialista, vou acompanhando mais de perto os dossiês relacionados com os trabalhadores, eu diria que a Assembleia Municipal é de facto também uma espécie de fiel de balança nas relações, muitas das vezes, entre aqueles que são os cidadãos e aqueles que são os que estão no poder, os eleitos. Nós escolhemos eleitos, escolhemos alguém para nos representar e a Assembleia Municipal, pela sua dimensão, pela sua abrangência política, acaba por ter uma maior representatividade naquilo que são as vontades da população do que propriamente a Câmara Municipal. E, efetivamente, o Executivo Municipal tem 3 forças partidárias, na Assembleia Municipal temos muitas mais. Portanto, só à direita do Partido Socialista temos 3, à esquerda do Partido Socialista temos 2 e portanto, diria que, ou melhor, 3 também, e diria que, portanto, há uma maior representatividade. E, nesse sentido, eu considero que estes órgãos coletivos, estes órgãos deliberativos, acabam por ser mais representativos da vontade dos cidadãos e, portanto, nesse sentido, o Partido Socialista, nas últimas eleições legislativas, apontava uma ideia que me pareceu muito interessante, que era, efetivamente, da Assembleia Municipal sair, de facto, o Presidente da Câmara Municipal. Isto parece muito interessante, era uma medida muito importante e penso que daria até outra relevância às eleições municipais, e indo em linha até com as eleições que são mais participadas e onde o cidadão sente maior proximidade ao eleito, que é a Junta de Freguesia, ou neste caso a Assembleia de Freguesia, e efetivamente acho que daria um sinal muito importante. Eu diria que espero que a breve trecho nós possamos fazer esse caminho, no âmbito daquilo que também será a descentralização de competências, mas diria que é muito importante que isso fosse alcançado. E com esta conversa que divergiu um pouco, gostaria de tocar de facto no terceiro ponto. Eu penso que uma das maiores conquistas que nós tivemos durante estes 2 anos de mandato, naquilo que diz respeito à bancada do Partido Socialista, foi o trabalho que fizemos junto dos trabalhadores municipais, junto daquilo que foram várias preocupações que alguns trabalhadores colocaram às bancadas, colocaram também, obviamente, às estruturas representativas dos trabalhadores, mas que houve vontade política e pressão política por parte da Assembleia Municipal para resolver esse problema. Não foi só a bancada do Partido Socialista, o deputado Bruno Nunes do PPM também nos acompanhou nessa preocupação, que foram os trabalhadores da GES Loures, e eu penso que se não fosse a Assembleia Municipal a fazer a pressão política junto do Executivo e junto da Administração, possivelmente ainda hoje não teríamos essa solução. Não quer dizer com isto que, obviamente, aquilo que foi a União dos Trabalhadores, e foram muito unidos e tiveram cá, compareceram numa reunião connosco e tiveram muito presentes nas Assembleias até que o assunto fosse resolvido. Se não fosse a luta deles, nós não teríamos conseguido também saber os dados, saber como discuti-los e saber efetivamente apontar os caminhos e as soluções que todos pretendiam. Mas eu diria que se não fosse, de facto, esta pressão dos eleitos, e nós representamos uma população, não teríamos conseguido isso. Portanto, em última análise, eu quereria terminar esta questão da Assembleia Municipal dizendo muito francamente que considero que é muito importante que o cidadão perceba que a Assembleia Municipal é o órgão de proximidade por excelência ao município, não é a Câmara Municipal. Nós vamos à Câmara Municipal e vamos a um guichê técnico. Vamos ao balcão de atendimento da Câmara e está lá um técnico da Câmara, portanto, ele vai nos dar uma resposta técnica. E muitas das vezes nós não queremos a resposta técnica, nós queremos saber se a Câmara está ou não disponível para discutir um assunto, está ou não interessada no meu problema. Porque a verdade é esta,
A Assembleia Municipal é um espaço, e vou terminar da forma como comecei, pleno de cidadania, onde cada um de nós é chamado a dar a sua participação e o melhor de si ao Conselho. E é nesse sentido que eu aceitei esta missão de integrar esta lista, de fazer parte do órgão, e tenho, penso eu, que tentado que efetivamente tenhamos esta preocupação sempre do cidadão. E por último, a desejar a todos um santo e feliz Natal, esperar que tenhamos um próspero ano novo, com muitas coisas boas, e termino desejando felicidades a todos.